Olá, estamos começando mais uma edição do seu ITT News. Esse é o canal ITT Play, o canal por assinatura do Piauí, disponibilizando a sua programação para os assinantes de Teresina, de Parnaíba e de outras cidades da Grande Teresina que acompanham agora a nossa programação através da TV por assinatura. Estamos também no Instagram, ITT Play, e ainda através do YouTube, ITT Play. Então são as opções para você acompanhar. Além de tudo isso, pelo QR Code, aqui do lado você pode apontar a câmera do seu celular. Para você que está assistindo pela TV, o nosso programa é só apontar o seu celular, a câmera, para esse QR Code e você terá acesso ao aplicativo ITT Play para acompanhar direto do seu celular a nossa programação durante as 24 horas do dia. Uma programação variada com filmes, desenhos, séries e jornalismo para você que gosta de um conteúdo qualificado. Bom, o ITT News começa hoje com os seguintes destaques. Propaganda eleitoral gratuita já retorna nesta sexta-feira, amanhã, a propaganda eleitoral gratuita de segundo turno das eleições 2022. A gente vai saber a importância do eleitor se atentar para esse conteúdo, para conferir de perto as propostas dos dois candidatos que concorrem ao segundo turno à presidência da República. Homem é preso em Parnaíba por suspeita de abuso sexual. E ainda nesta edição, FIDA aprova projeto de combate à pobreza e extrema pobreza no estado do Piauí. Essas e muitas outras informações a partir de agora, no ITT News, que está apenas começando. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão retorna nesta sexta-feira com foco no segundo turno. Os dois candidatos, o ex-presidente Lula e o atual mandatário Jair Bolsonaro, terão o mesmo espaço para dialogar com a população através do rádio e da televisão, com foco nas eleições de segundo turno que ocorrem no dia 30 de outubro. Ao vivo, eu converso aqui no ITT News com a doutora Ívila Araújo, que está comigo para essa conversa. Ela é especialista em direito eleitoral e conversa com a gente a partir de agora exatamente para a gente saber da visão de um especialista a importância a respeito, doutora Ívila, do segundo turno das eleições e, em especial, esse detalhe da propaganda eleitoral. Como é que a senhora destaca, qual é o papel do eleitor brasileiro nesse momento em que voltaremos às urnas no próximo dia 30 de outubro para a definição do cargo político mais importante do país? Seja bem-vinda, doutora Ívila. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite aqui para estar falando sobre esse assunto. É muito importante esse tema ser discutido, porque o retorno da propaganda eleitoral gratuita, em que pese a gente tem uma influência muito grande da internet, dos meios de comunicação sociais, as mídias sociais, nas campanhas eleitorais, o tempo de TV e de rádio, né? A propaganda eleitoral gratuita, ela é de suma importância para discussões de propostas, para apresentação, visualização dos candidatos, aquilo que ele tem. Então, é mais um tempo para um período de discussão, que faz discussão propositiva, né? Que é o que esperamos, e para o desleixo do processo democrático, né? Então, assim, em que pese a internet, como eu já me referi, está se apresentando como de suma importância nos processos democráticos, principalmente no decorrer de todos os pleitos. 2018 ela teve um impacto, 2020 outro impacto, 2022 um impacto semelhante. A TV, o meio de comunicação social, TV e rádio, ainda assim é o principal meio de acesso, né, de diálogo com o eleitor nesse período de propaganda. Então, de suma importância, não é vítima da questão das fake news, né, porque é um procedimento que tem um controle maior da justiça eleitoral. Então, é um ambiente bem propositivo. A senhora falou aí na questão de uma propaganda eleitoral mais propositiva. A gente relembra que o primeiro turno foi marcado por debates e até mesmo pela propaganda eleitoral de maneira mais agressiva. Eram mais candidatos, a concorrência muito maior, o eleitor tinha um cardápio de opções. Agora a gente tem um afunilamento dessas opções. São duas apenas, são dois candidatos. A senhora acredita que o posicionamento será diferente? A gente terá propagandas de fato
mais propositivas, com propostas, com soluções mais concretas para os problemas do país, ao invés da propaganda de ataque? Esse seria o melhor caminho? Eu entendo que democraticamente seria o melhor caminho. Porém, de fato, nós estamos trabalhando no segundo turno. Primeiro turno, você tem escolhas, né? Segundo turno, via de regra, o que a propaganda e a publicidade mostra é que você faz, você rejeita, né? Não tem uma cartela propositiva. Então, é isso. A gente espera que seja mais propositivo, porém, diante da polarização, momento de polarização o qual estamos vivenciando, a tendência é que não seja, mas ainda assim o tempo de TV, por conta das amarras legais, o qual é submetida, tem sim um caráter mais propositivo do que impositivo ou agressivo, né? A gente tem essa característica mais na propaganda eleitoral gratuita de rádio e de TV. Doutora, nós tivemos um número também considerável de abstenções no primeiro turno. Qual é a leitura, a senhora, como especialista nessa área eleitoral, a leitura que a senhora faz e como chama a atenção do eleitor para que ele possa efetivamente contribuir com o processo eleitoral e não simplesmente abrir mão desse direito, já que ele foi conquistado com muitas dificuldades, né? O direito de escolha, de voto, nos representantes, naqueles nomes que se propõem a representar o povo brasileiro e administrar os recursos desse povo, nesse caso, na presidência da República. Eu acho, colega, que é uma conjuntura de fatores. O primeiro fator deles é a ausência de consciência democrática e cívica mesmo, de que o voto, além de ser um dever, ele é um direito conquistado por todos nós. Então, eu acho que o primeiro ponto é essa ausência desse entendimento. Um segundo ponto que eu acho é que realmente estamos vivenciando um período de descrédito da política. As pessoas não estão interessadas em discutir política, as pessoas não estão interessadas em vivenciar política. E que advém também desse desentendimento do seu dever cívico e do seu comprometimento da conquista que é o direito ao voto. E o terceiro ponto que eu colocaria é a questão mesmo de condição financeira das pessoas. Essa abstenção, eu acho que tem sim uma característica de que muitas pessoas precisam se deslocar distritos, e isso requer um dispêndio de recurso financeiro. Então, eu acredito que é uma conjuntura de fatores essa abstenção, mas que é preciso, sim, além do período ser destinado à discussão, propositivos, é um período também para que os candidatos convoquem a população, conscientizem da importância do voto, né? da escolha. Olha, a doutora Ívila Araújo está conversando com a gente. Para você que ligou agora na TV, no ITT Play, a gente está conversando sobre aspectos que envolvem o segundo turno das eleições 2022. Em especial, estamos conversando a respeito da propaganda eleitoral gratuita, a propaganda do rádio e da televisão, que depois de uma pausa por conta, né, dessa transição entre primeiro e segundo turno, ela já volta nesta sexta-feira. Portanto, amanhã teremos o retorno da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, uma oportunidade para que o eleitor possa conhecer melhor, em tempo e igualdade de tempo para os dois candidatos que concorrem à presidência da República, conhecer melhor sobre propostas, sobre tudo aquilo que eles têm a oferecer neste segundo turno das eleições 2022. Doutora, qual é, na visão da senhora, quais são, aliás, os principais entraves para o entendimento daquilo que é melhor para o Brasil? A gente tem candidatos que têm uma fala que é mais fácil, que vai mais direto ao ponto, outros, como, por exemplo, o candidato Ciro Gomes, que concorreu ao primeiro turno das eleições aqui no país, com um discurso que apresenta propostas, mas que no entendimento do eleitor são propostas ainda muito complexas, né? Qual seria, nesse caso, quais são os principais desafios para que o eleitor possa compreender, porque nós temos problemas que são, de fato, complexos, como a questão da economia. Eu sinto aqui a economia, o eleitor muitas vezes fica
procurando aquilo que é mais fácil, a solução em relação ao salário mínimo, em relação à saúde e à segurança, mas temos um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, então são problemas complexos diante de um contexto econômico que também não é fácil em relação ao mundo. Enfim, como é que a senhora acredita que o eleitor deve se comportar para saber decidir, saber escolher melhor com base nas propostas dos candidatos? Eu acho que o primeiro ponto mesmo é a questão da consciência cívico-política de que o voto é um direito, de que é uma conquista e de que nós estamos ali elegendo quem vai nos representar, quem vai ser a nossa voz perante o Executivo Nacional, então quem vai ser nosso representante. Então a gente tem que se interessar em ouvi-lo, entender as propostas, os valores, os discursos e aquilo que eles pretendem implementar. E também eu acho que tem que voltar o interesse das pessoas pelo discurso, a gente tem que discutir política tem que ser um assunto, um jogo democrático, sempre vai ter um que vai ganhar e sempre vai ter um que vai perder, a gente entender isso como uma coisa cíclica, alternância da política, né? Tem que entrar no debate, é a discussão mesmo, é trazer à baila a discussão de tudo isso. Eu acredito que esse tem que ser o entendimento do eleitorado, voltar a se interessar em entender e discutir política. E também a linguagem. A linguagem tem que ser uma linguagem acessível a todos. Temos que aprender a discutir política, discutir economia, discutir o social numa linguagem didática, para que todos entendam e aceitem ou discordem daquilo que está sendo proposto, né? E reforçar também, doutora, a ideia do debate saudável em torno das questões políticas, né? Porque tivemos, infelizmente, muitos casos de violência, de extremismo. É importante que esse debate ele siga adiante, no entanto, de maneira inteligente. O debate de ideias que fortalece muito o processo democrático, fortalece o próprio... torna o processo muito mais saudável e inteligente. É interessante discutir política, mas desde que a gente tenha limites, tenha um teto para essa discussão e que jamais entre no viés de agressão física, né? Perfeito. Todo sistema político tem suas limitações e seus defeitos, mas a democracia ainda é o melhor de todos. Eu acho que, sem dúvida alguma, o sistema democrático é ainda o melhor de todos para que a gente tenha um ambiente saudável. E o respeito, né? O respeito à opinião do outro, o respeito ao pensamento do outro, e que somos opositores, não somos inimigos. Todos queremos um propósito específico, é o bem comum. Então, todo mundo, quando a gente discute política, quando a gente discute social, quando a gente discute economia, o objetivo é o mesmo, é o bem comum, é ficar bom para todos. E não... Então, o momento de que somos adversários políticos e nunca inimigos políticos, né? Então, acho que esse que tem que ser o pensamento. Perfeito. Doutora Ívila Araújo, muito obrigado pelas informações, por compartilhar conosco um pouco dessa experiência em se tratando das questões eleitorais. A senhora que atua no direito, mas com foco especificamente nas questões do direito eleitoral. Muito obrigado pela contribuição aqui ao nosso ITT News. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço também esse espaço para a gente estar discutindo esse assunto que eu acho que é de suma importância. Parabéns aí a todos por estar trazendo esse tema. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Ok, muito obrigado mais uma vez. O seu ITT News segue no ar aqui pelo canal ITT Play para assinantes em Teresina, em Parnaíba, em municípios também da Grande Teresina que sintonizam a nossa programação pelo sistema de TV, por assinatura, também pelo aplicativo e pelo YouTube. Além disso, estamos também com transmissão diária a partir das 12h30 pelo nosso Instagram ITT Play. Gente, eu faço agora um breve intervalo, uma pausa bem rápida, mas na sequência eu volto com outras informações do dia para você que está ligado em nossa programação. Eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 3131 8000.
Venha viver uma experiência única na pousada Barra del Mundo. Deixa eu te contar 4 curiosidades sobre a ITT Play. A ITT Play é uma TV por assinatura genuinamente piauiense, tem mais de 100 canais disponíveis para você, tem uma programação local super diversificada e tem um precinho que cabe no seu bolso. Quer saber mais? Acesse nossas redes sociais que tá aqui, viu? A internet tá servindo pra nada. Tento estudar, não dá. Tento jogar, também não dá. Vou já ligar pra essa internet bem aqui e ver como é que eu faço pra contratar. ITT Net, Juliana, bom dia. Em que posso ajudá-lo? Ofertas especiais ITT Net. Assinando internet fibra 200 megas por R$ 89,90, você ganha mais 200 megas com instalação grátis e Wi-Fi Plus. Ligue agora mesmo para 31 31 8000. ITT Net, a sua internet. De volta com o seu ITT News, estamos apresentando o jornal desta quinta-feira com notícias do Piauí. Agora há pouco a gente conversou com a doutora Ívila Barbosa, Araújo, que conversou com a gente a respeito do processo eleitoral, em especial do retorno da propaganda no rádio e na televisão. E por falar em eleições 2022, houve já um posicionamento dos candidatos que saíram em segundo lugar, que ficaram na segunda posição na corrida pelo governo do estado do Piauí, os progressistas Silvio Mendes e também Joel Rodrigues. Silvio concorreu ao cargo de governador e Joel a senador, e eles declararam na manhã desta quinta-feira que vão começar uma campanha mais intensa com foco na eleição de presidente da República. Vão pedir votos e realizar uma série de ações para garantir a reeleição do candidato Jair Bolsonaro do PL, os candidatos a governador Silvio Mendes, do União Brasil, e Joel Rodrigues, Joel do Progressistas e Silvio do União. Vão declarar apoio ao candidato a presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista coletiva, hoje ainda, e a entrevista que acontece no escritório de campanha na zona leste de Teresina, e o foco dessa coletiva de imprensa é exatamente o anúncio, a adesão dos dois candidatos ao governo e ao Senado para a eleição de segundo turno. O foco é exatamente fortalecer a campanha de Jair Bolsonaro no Piauí, já que ontem o candidato eleito ao governo do estado pelo PT, Rafael Fonteles, e o candidato eleito ao Senado, Wellington Dias, foram até São Paulo no encontro do partido e fortaleceram também já as suas bases no Piauí, declararam um apoio ainda maior com foco na eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os dois lados, tanto PT quanto progressistas, estão agora com seus olhares direcionados para a campanha de reeleição
dos dois candidatos, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, no encontro de São Paulo, que aconteceu na capital paulista, o governador eleito Rafael Fonteles, inclusive, chegou a declarar que a meta é dar ao petista Lula cerca de 80% dos votos válidos no segundo turno das eleições no estado do Piauí. Hoje, por outro lado, Silvio Mendes e Joel Rodrigues, agora mais uma vez unidos, com foco na reeleição de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar então os próximos capítulos dessa disputa de segundo turno no estado do Piauí, disputa para presidente da República, já que no âmbito estadual as coisas já foram resolvidas no primeiro turno. Gente, um trabalho da Polícia Federal, hein? Polícia Federal hoje nas ruas no litoral piauiense, na cidade de Parnaíba, nós tivemos um homem preso por suspeito de abuso sexual. De acordo com informações que foram divulgadas pela própria Polícia Federal, um homem que não teve a identidade revelada foi preso em Parnaíba pela PF após suspeita de cometer abusos sexuais contra crianças. Registrar os atos e compartilhá-los também na plataforma da Deep Web. Diz a nota, abre aspas, o preso é investigado por cometer abuso sexual contra crianças de seu convívio, registrando os atos criminosos em imagens e compartilhando essas imagens em plataformas da Deep Web. As imagens retratam cenas de abuso sexual que teria sido cometido pelo investigado em ambiente doméstico. Fecha aspas, foi o que informou a Polícia Federal por meio de nota. A investigação foi iniciada após a análise das imagens de abuso sexual infantil enviadas por uma agência australiana à Interpol. Após o trabalho da Força Tarefa de Identificação de Vítimas pela Polícia Federal, foram identificadas 2 crianças brasileiras e aí chegou-se até esse acusado da região de Parnaíba e, portanto, a polícia efetivamente chegou a ele e o prendeu por conta dessas denúncias, dessas imagens, ou seja, desses crimes, mais de um crime inclusive, todos eles relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Vamos destacar agora a economia. O FIDA aprovou um novo projeto para o estado do Piauí. O FIDA aprovou um projeto de combate à pobreza e extrema pobreza. O foco é exatamente na região semiárida do Piauí. O projeto Piauí Inclusivo e Sustentável já foi aprovado durante o encontro do FIDA, durante uma reunião executiva do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. O FIDA já financia projetos no estado do Piauí e agora segue também ampliando esse leque de investimentos. Estão previstos 18 milhões de dólares para o combate à pobreza e extrema pobreza no estado do Piauí, especificamente na região do semiárido piauiense, nessa nova etapa de investimentos que serão realizadas aqui no estado do Piauí. O objetivo é promover a melhoria de renda, por exemplo, de segurança alimentar e nutricional, e, além de tudo isso, o acesso a serviços básicos e a adaptação de mudança climática, beneficiando diretamente cerca de 60 mil famílias, de acordo com as estimativas do projeto. O comunicado de aprovação do projeto foi recebido ainda nesta quarta-feira, dia 5, aqui no Piauí, pela governadora Regina Souza, do PT, que comemorou esse financiamento do projeto, que será cofinanciado pelo Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID. Portanto, importantes investimentos também com recursos vultosos que chegarão a cerca de 60 mil famílias no estado do Piauí nos próximos meses para o combate à pobreza e à extrema pobreza. Esperamos que os recursos sejam devidamente aplicados e que essas 60 mil pessoas possam efetivamente ter um resultado concreto desses investimentos, dessa predisposição de investidores internacionais em inserir esses recursos no Piauí e, claro, mudar a realidade dessas pessoas no semiárido do Piauí, que é a região mais seca, a região que chove uma quantidade muito menor do que nos demais territórios e, consequentemente, precisa dessa atenção de investimentos, de melhorias em vários aspectos para garantir uma melhor sustentabilidade no campo, né, que essas pessoas não precisem sair de lá para ter acesso a benefícios.
A Ordem dos Advogados realizou um manifesto, emitiu uma nota com um manifesto a respeito das questões xenofóbicas, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Piauí, através de um documento que foi compartilhado pelo presidente Celso Barros Coelho Neto, assinou ele esse documento, essa nota de repúdio contra as manifestações xenófobas destinadas aos nordestinos em decorrência do resultado do primeiro turno das eleições gerais no último domingo, dia 2 de outubro. Ele disse que, por meio da nota, não é a primeira vez que sofremos ataques como esse. Nas eleições de 2014, aconteceu exatamente o mesmo e é inaceitável. Nas palavras do presidente da Ordem dos Advogados, inaceitável que uma região que possua tanta riqueza natural, diversidade cultural e relevância econômica seja, mais uma vez, desrespeitada dessa forma. Não toleramos qualquer tipo de violência. É exatamente isso que diz um trecho da nota assinada pelo presidente da OAB Piauí a respeito dessas questões de opinião política com foco na população nordestina e nos candidatos escolhidos pela maioria da população da região Nordeste. Bom, vamos agora a mais um intervalo, daqui a pouco eu volto com as últimas notícias do programa de hoje. É bem rápido, você está acompanhando o ITT News, o canal é o ITT Play. Pela TV, você acompanha no sistema de TV por assinatura da ITTNet, os assinantes em Teresina, em Parnaíba e na Grande Teresina podem acompanhar todos os dias a nossa programação. Estamos em 2 edições, às 12h30 e também às 19 horas com o ITT News, com as principais notícias do dia e as entrevistas com os assuntos, né, aqueles que marcam o dia no estado do Piauí. Eu volto em instantes com mais informações. Ofertas empresariais ITTNet. Fornecemos fibra ótica Lantilan e link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 3131 8000. Venha viver uma experiência única na pousada Barra del Mundo. De volta com o seu ITT News, a nossa última informação é relacionada a uma ação do governo federal. O governo estabeleceu agora novas regras de bloqueio e suspensão de benefício do INSS. Em casos de suspeitas de irregularidades, agora o benefício é bloqueado de forma cautelar antes que o segurado se defenda. Ao receber o comunicado do INSS, o segurado tem 30 dias para apresentar sua defesa, inclusive por meio de documentos que comprovem o seu direito ao benefício. Então, o INSS terá 30 dias para analisar e decidir se desbloqueia ou suspende esse pagamento, caso a análise processual não seja concluída pelo INSS. Dentro desse prazo, aí o pagamento deverá ser desbloqueado automaticamente. O desbloqueio só não será feito se o segurado não tiver apresentado nenhuma defesa, nenhum documento à agência do INSS, de acordo com o que foi publicado através dessa portaria, que é do último dia 27. Portaria já publicada no Diário Oficial da União, com essas novas regras. Gente, com essa notícia finalizamos a edição de hoje do seu ITT News. Eu volto amanhã, sexta-feira, com outras informações para você ligado aqui na programação do canal ITT Play. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.